Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e quero lhe agradecer do fundo do meu coração por você sintonizar os vídeos que eu publico. Peço que se inscreva em meu canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo, que envie o link para os seus amigos, suas redes sociais, e eu sou muito grato. E peço que considere também ser um dos nossos mantenedores missionários. O nosso canal é gratuito, tudo que publico é grátis, mas nós oramos a Deus e pedimos recursos para fazer o nosso trabalho. E Deus, com sua graça imensa, toca no coração de alguns dos nossos telespectadores para que irmanem-se conosco e ofertem generosamente para a continuidade do nosso trabalho. Se for você uma destas pessoas, de antemão eu já agradeço. Mas se não for, você recebe tudo da mesma forma e com o mesmo prazer que diuturnamente estou aqui publicando as mensagens da Palavra de Deus. Aliás, neste tempo eu estou falando sobre a série Hoje é Tempo. E já falei sobre hoje é tempo de esquecer, hoje é tempo de lembrar, hoje é tempo de focalizar, hoje é tempo de organizar, hoje é tempo de vigiar, hoje é tempo de construir, hoje é tempo de destruir, hoje é tempo de aprender. E hoje vou me dedicar ao texto onde nós encontramos uma afirmação muito preciosa. Hoje é tempo de ensinar. Quero ler o texto que se encontra em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 9. Assim diz a palavra de Deus. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo estava escrevendo para uma das igrejas a quem ele servia, fosse presencialmente organizando aquelas igrejas, fosse enviando um dos líderes para dirigir a igreja, fosse através das cartas, das correspondências, através das quais ele mostrava a revelação de Deus e as orientações divinas para aquele grupo e, quiçá, para todo o cristianismo, para todos nós. E agora ele está dizendo que é tempo de ensinar. No caso dele, como mestre da palavra, ele dedicou a sua vida para ensinar a mensagem do Senhor, a vida com o Senhor, a maneira de proceder na casa do Senhor, a maneira de nós crermos no fundo do coração com relação à palavra do Senhor. E ele diz que não foi um ensino aleatório, tudo combinado fez um grande pacote de ensino. Ele diz assim: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. 4 coisas que juntas, combinadas, transformam a vida das pessoas que estão receptivas ao ensinamento. A primeira é o que aprendestes em mim. Tudo que a gente faz, se somos considerados por outras pessoas, tem uma relevância. Aquilo se aplica à vida da outra pessoa, principalmente quando são os nossos filhos. Eles aprendem conosco. Eles não aprendem apenas com as palavras, eles aprendem com o nosso comportamento e com o nosso proceder. Aliás, o exemplo ensina mais do que as próprias palavras. Não adiantaria eu ensinar aos meus filhos para que orassem a Deus se eu não fosse um homem de oração. Não adiantaria que eu ensinasse a eles que deveriam ler a Bíblia, a palavra de Deus, se eu mesmo não a lesse.
Não adiantaria ensinar aos meus filhos que não deveriam xingar, falar palavras feias, se eu fosse uma pessoa que usasse de tais palavras na minha conversa. Não adiantaria ensinar a honestidade aos meus filhos se eu fosse um mentiroso. Tudo que a gente faz, de alguma maneira, ensina a outra. Quando eu venho aqui postar os meus vídeos, eu estou aqui de gravata, estou com a minha camisa, estou com uma postura, eu estou ensinando que as coisas de Deus devem ser feitas com absoluta integridade, com relevância, com respeito e com consideração. Eu estou ensinando como nós nos portamos diante de Deus. Algumas pessoas aceitam, outras não. Mas se pelo menos uma pessoa entender a mensagem que quero passar, da dignidade, da seriedade e da relevância de se pregar o evangelho, mesmo no meio de uma geração que não leva em consideração nenhuma estética, nenhuma postura a respeito da pregação do evangelho, se uma pessoa considerar, eu já me sinto tremendamente feliz. Mas nós não ensinamos apenas aos filhos, ensinamos às pessoas que conosco convivem. Mas Paulo continua dizendo, o que aprendestes e recebestes. Isto é, nós entregamos às pessoas as nossas palavras, as nossas experiências, os nossos exemplos. Tudo que nós fazemos, nós estamos entregando às pessoas a nossa contribuição, a nossa cooperação. Eu louvo a Deus porque tive oportunidade de conviver com o pastor Timofei Diakov, com a querida irmã Ruth Versuti, sua esposa, e nós tivemos momentos de convívio muito preciosos e no convívio eu aprendi muita coisa para a minha vida. Eles me legaram o seu testemunho, me legaram o seu conteúdo. E nós legamos para as pessoas, entregamos para as pessoas aquilo que temos. A Bíblia diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio da graça de Deus, a nossa prosa é sobre o reino de Deus. Se, por outro lado, nosso coração está cheio de bobagens, está cheio de entretenimento, está cheio de outras coisas, é isso que a nossa boca vai falar, é isso que a nossa boca vai dizer. Mas nós entregamos às pessoas o conteúdo do nosso ser. Nós entregamos o tesouro que vai no nosso coração. Isso também é ensinar. Diz o apóstolo Paulo, o que aprendestes e recebestes e ouvistes. As nossas palavras têm valor, as nossas palavras têm sentido, as nossas palavras, elas têm a razão de ser para as outras pessoas. Nós queremos escutar uma palavra. Quando consideramos um comentarista político, um comentarista de notícias a respeito de um fato, quando ele nos dá a opinião dele, como nós o consideramos, aquilo tem relevância para nós. Quando nós consideramos um ministro do Evangelho, porque vive com Jesus, e nós queremos saber a sua opinião a respeito de determinado assunto, a sua opinião tem relevância para nós. Nós ouvimos o que essa pessoa fala. O que acontece muitas vezes é que nós não vivemos aquilo que dizemos, então, quando falamos, as pessoas não dão ouvidos, porque não é verdade. Mas se nós vivermos uma vida íntegra, então aquilo que falamos tem relevância. Eu ouvi muita coisa do meu pai, eu ouvi muita coisa da minha mãe, e muita coisa que eles me disseram continua firme aqui dentro do meu coração, porque o que eles diziam era algo com raiz, algo com verdade, algo com dignidade, e aquilo marcou profundamente a minha vida. O que eu ouvi de pastores ao longo da minha vida, o que eu ouvi de professores ao longo da minha vida, marcou o meu coração. Eu, quando tinha 8 para 9 anos, no segundo ano primário, os tempos eram outros. Eu já tinha aprendido conjugação verbal nas 3 terminações e nos 3 tempos. E então foi-nos colocado o desafio de fazer alguns versinhos. E eu fiz alguns versinhos, algumas poesias, e as apresentei a um professor.
E o professor, lendo os meus versinhos, ele disse assim: o poeta já nasce poeta, o orador se fez. Wagner, continue desenvolvendo o talento que você recebeu. Deus te abençoe. A palavra dele foi tão preciosa para mim que eu não parei mais de escrever. Se ele não tivesse relevância para mim, eu nem levaria isso em consideração. Mas se as minhas palavras são palavras vertidas da verdade, então com certeza isso vai fazer diferença na vida de algumas pessoas. Aquilo que prego neste microfone é um ensino. E quando você abre o ouvido e escuta, isso para mim é a alegria, a felicidade, porque eu estou ensinando. E se algum coração está aberto ao ensino, isso para mim vai ser o sucesso, a felicidade, a realização da minha obra de ensino da palavra. Continuando, o apóstolo Paulo então diz: aquilo que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim. Não é apenas a boca falar, é mostrarmos com o nosso comportamento a vivência daquela mensagem que temos. Há uma série antiga que tem episódios muito bonitos chamado O Homem que Veio do Céu. E num desses episódios é retratado um homem que faz um papel de Papai Cassidy. Ele tem um programa de TV onde ele tem 2 filhos e ele conversa com aqueles filhos, ele é muito gentil, ele dá respostas para as coisas da vida. E todas as crianças, dentro daquele episódio, acreditavam no seu comportamento. Mas quando as câmeras eram desligadas, mostrava-se que ele não era nada daquilo. Ele era um homem bêbado, ele era um homem que não tinha paciência com crianças, ele era um homem da boca suja, ele era apenas um comerciante da sua própria imagem. Ou seja, ele não vivia aquilo que ele interpretava na série. E dentro daquele episódio, claro, apareceram outras crianças que foram lá buscar a sua ajuda e ele não era nada daquilo. E dentro do episódio ele se convence de que deveria mudar e acaba adotando algumas crianças que estavam desamparadas. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes quando a câmera está ligada, nós somos uma pessoa. Quando ligamos o nosso telefone celular, o nosso telemóvel, o nosso vídeo, nós sorrimos, dizemos algumas palavras bonitas, mas quem nos conhece na intimidade sabe de fato quem nós somos. Então, nós devemos ser do mesmo jeito que as nossas palavras ensinam. Se eu ensino a ser grato, eu tenho que ser uma pessoa grata. Se eu ensino a respeitar o meu próximo, eu devo respeitar o meu próximo. Se eu ensino a delicadeza nos tratamentos com as pessoas, eu devo tratar com delicadeza as pessoas. Se eu ensino a seriedade da vida cristã, eu devo ter seriedade na maneira com que eu vivo com Cristo. Porque nós somos íntegros, nós somos inteiros, nós não somos pedaços. Nós não somos uma personagem, nós somos pessoas integrais. Portanto, ensinar não é apenas uma fatia da vida. Ensinar é uma obra da vida. Ensinar é uma obra do dia a dia e a cada dia nós vamos mostrando um pouquinho do que somos. Por isso, lembrando, finalizando esta palavra, o apóstolo Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Qual é o objetivo do aprendizado? É que aprendamos, é que pratiquemos, é que sejamos exatamente aquilo que a nossa mensagem está objetivando que venhamos a ser. Por isso, meus queridos telespectadores, é tempo de ensinar. Saiba que as pessoas que convivem com você podem aprender muito.
a maneira com que você lida com as coisas dentro de casa, a maneira com que você lida com a sua mesa de trabalho, a maneira com que você cuida dos seus pertences, a maneira com que você cuida do seu carro, da sua casa, a maneira com que você trata as pessoas no ônibus, no trem, no caminho, a maneira com que você se relaciona no comércio. Tudo isso é um ensinamento. Nós vivemos para ensinar. E eu peço a você, e peço a mim, e peço para que todos nós tenhamos esta postura de que a nossa vida deve ser uma vida que ensine. É tempo de ensinar. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós de alguma maneira, alguns mais, outros menos, mas todos nós ensinamos. Ajuda-nos a sermos íntegros no ensinamento e a mostrarmos de fato a Tua presença no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, em todo o nosso ser. Que sejamos íntegros em todo o nosso procedimento e que pessoas possam aprender conosco a maneira correta de viver, de adorar a Deus, de cuidar do corpo, de cuidar da mente, de ter uma vida que verdadeiramente seja relevante. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu peço a você que considere ser um dos ofertantes missionários de nosso canal. Nós temos orado incessantemente a Deus para que Ele nos dê recursos. Nós não temos nenhuma instituição que nos dê qualquer fonte de receita. Não temos. A nossa receita é orarmos a Deus. E Ele, com sua graça imensa, toca no coração de alguns telespectadores para que sejam gentis ofertantes do nosso trabalho. Se for o seu caso, o caminho está aqui, através deste Pix, que também é o meu WhatsApp. Mas peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários agora que o vídeo está acabando e que, se gostou, envie o link para os seus amigos, para as suas redes sociais. Preste atenção nas sugestões que estão aqui e aguarde a nossa próxima produção. A nossa série está quase terminando, mas eu gostaria que você assistisse às demais mensagens. Olhe a playlist onde está esta mensagem e acompanhe as demais publicações. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!